3h47, vamos falar de saúde aqui no Alta Frequência. Na próxima semana é lembrado o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, no dia 26 de abril. Vamos conversar agora sobre isso com o Dr. Celso Amodeu. Ele é médico, cardiologista, nefrologista especializado em hipertensão arterial do HCOR. Doutor, boa tarde, bem-vindo. Muito obrigada por conversar com a gente nesse feriado. Boa tarde, Roberto. É um prazer estar com vocês aqui. Doutor, tem dados que impressionam sobre a hipertensão. Cerca de 70% dos hipertensos aqui no país não aderem ao tratamento e mais de 36 milhões de brasileiros convivem com a doença. Por que as pessoas não estão aderindo ao tratamento de uma doença que é tão importante, né? Sem dúvida nenhuma. A hipertensão arterial é considerada o principal fator de risco para as doenças cardiovasculares, principalmente o infarto e o derrame cerebral. O grande problema é que é uma doença assintomática. Então, muita gente acaba deixando de lado o tratamento, porque o tratamento implica numa reeducação alimentar, no consumo de sal, atividade física, qualidade de sono, uma série de aspectos que fogem muito àquilo que é o habitual nosso na nossa cultura, em termos de comer muito sal, dormir pouco, fazer pouca atividade física, mais de 60% da população é sedentária, e também do ponto de vista da necessidade de tomada de medicamentos. A grande maioria dos casos de hipertensão arterial necessita pelo menos de 2 classes de medicamentos. Então, muita gente acaba não aderindo ao tratamento. E isso é muito grave, porque você bem colocou, a pessoa não toma a medicação, a pressão fica elevada, e só para você ter uma ideia, se você olhar os atestados de óbitos de quem morreu de acidente vascular cerebral, o famoso derrame, mais popularmente conhecido por esse nome, está escrito ali que 80% dessas mortes por derrame ocorreram devido à pressão arterial não controlada, a hipertensão arterial. Daí a necessidade de termos esses dias de chamada de atenção da população do ponto de vista de ter mais cuidado no tratamento da sua saúde. Como é que as pessoas podem perceber a pressão alta, doutor? Que tipo de sintomas e que tipo de exames? E eu já te engato a pergunta se a população às vezes não cuida do sal, mas esquece do açúcar também, que também está relacionado à hipertensão. Veja, a hipertensão arterial, ela não dá sintoma nenhum. Ela só vai dar sintoma quando ela compromete algum órgão-alvo, como, por exemplo, o coração, os rins, o cérebro. Aí a pessoa pode ter uma série de problemas, como dor no peito, falta de ar, ter dificuldade para urinar, começa a ter uma série de outros problemas aí, entendeu? Isso, mas de modo geral, a grande maioria não sente absolutamente nada. Você só vai ter sintoma se você tiver um aumento súbito da pressão, o que nós chamamos de crise hipertensiva. Do ponto de vista de alimentação, o sal é um grande problema. E muita gente não quer ficar naquele hábito de tirar o sal da comida. Mas não há necessidade de tirar todo o sal da comida. Eu sempre oriento os pacientes que façam os seus alimentos com a quantidade suficiente de sal para dar sabor, mas evitem os alimentos processados e industrializados. E quando eu falo em alimento processado e industrializado, está no nosso dia a dia. São os pães, os queijos, os embutidos, as coisas que vêm em vidro, em lata, em plástico, cujo principal conservante é o sal. 76% do sal que nós comemos vem daí. Então, se o paciente procura ter uma dieta mais apropriada, evitando os alimentos industrializados e processados, e ficando mais uma dieta à base de verduras, de legumes, de arroz, feijão, macarrão, carne, peixe, frango, todas essas coisas, pode colocar o sal suficiente para dar sabor. Isso dá muito melhor aderência. Quanto ao açúcar, não é que o açúcar produz hipertensão, mas o açúcar, quando é ingerido em excesso, ele traz o quê? Ele traz a obesidade junto e também a chance de desenvolvimento de diabetes. E essas duas coisas em conjunto com a hipertensão, eu chamo de um trio mortal, entendeu? É muito grave a pessoa hipertensa, diabética, com obesidade que não se cuida. Se cuidar tratando bem do diabetes, da hipertensão e tendo possibilidade de perder peso, aí a pessoa tem um risco cardiovascular mais baixo. Mas, caso contrário, ela vai viver sob um perigo grande de ter complicações cardiovasculares. É importante essa explicação que o senhor deu, doutor, bem clara, sobre alimentos industrializados. Tanta gente cuida do sal ali no momento de temperar uma carne ou um peixe, e depois vai comer um biscoitinho, um alimento industrializado que você desenrola, que você abre o papel, e tem 4, 5, 10 vezes mais de sal. O problema não está ali no tempero, muitas vezes na comida do dia a dia que é feito. Pelo contrário,
Se a gente abrisse menos embalagem, comesse mais os alimentos naturais, seria mais fácil esse tratamento. Agora, doutor, tem ouvintes perguntando aqui por que gestantes e se gestantes podem desenvolver a hipertensão durante a gestação. Pode sim. Você tem 2 tipos ou 3 tipos de situações. Você tem a mulher que é hipertensa e fica grávida, e ela está hipertensa, então ela tem que tratar a sua hipertensão. Outras que ficam hipertensas, que são hipertensas, se tornam mais hipertensas durante a gravidez. Então você tem uma sobreposição de um quadro que a gente chama de hipertensão específica da gravidez. E tem as mulheres que são normotensas, que na gravidez ficam hipertensas. Esses são os principais fatores, muitas vezes, de não completar a gestação devido à hipertensão arterial, porque a hipertensão na grávida, que não está controlada, ela provoca uma diminuição da alimentação do feto. E com isso você pode ter até abortos, ter feto de baixo peso, entendeu? Então tem uma série de problemas. Quando você falou de gravidez, é importante chamar a atenção da população, principalmente dessas mulheres que querem engravidar, que nós temos dados mostrando que mulheres que fumam, mulheres que têm colesterol elevado, que têm pressão elevada, são mulheres que fazem com que, durante a gravidez, há uma reprogramação intraútero dos fatores de risco do feto, da criança que vai nascer. Então, criança que nasce de mãe com essas características que eu falei para você, são crianças que têm mais chances de desenvolver hipertensão e de ter doença coronária, doença cardiovascular, já na idade mais jovem na vida. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Nosso tempo hoje está mais apertado. Agradeço ao doutor Celso Amodeu, médico, cardiologista, nefrologista, especializado em hipertensão arterial do HCOR. Obrigada pelos esclarecimentos e um bom trabalho, doutor. Obrigado, foi um prazer. Boa tarde para vocês.